Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos aqui, desfrutando desses momentos, não é, que são tão importantes para nós. Nós vamos fazer a prece, desculpe, a leitura. Em seguida vamos convidar uma companheira nossa, Rose, que tem um aviso a dar. E além daqui tem mais pelo menos mais umas 10 instituições, então ela pede para ser priorizada. E vamos acompanhar a Mabel na prece inicial. Desculpe, a leitura. Estou trocando. Boa noite, meus irmãos. A leitura é titulada Contempla mais longe. Para o esquimó, o céu é o continente de gelo sustentado por focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais são departamentos do universo. Observa a tua experiência diária e não ouvides que as situações externas serão retratadas em teu mundo interior, conforme o material de reflexão que acolhes na consciência. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberá viver em paz contigo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a tua mente. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. Emmanuel, do Médio Chico Xavier, do livro Pão Nosso. Muita paz para todos. A nossa companheira Rose, ela faz parte do Joana de Ângeles e está vindo com o grupo aqui para nos fazer um convite. E eu vim acompanhada do Marcão, que é da Casa do Caminho, e de Ariadne, que é do Ceará. Então, nós estamos fazendo parte de uma equipe de evangelizadores, liderados pela 2ª Regional, e que está organizando um encontro para jovens no dia 26 de novembro próximo, sábado. É a primeira confraternização da Juventude Alagoana, que acontecerá no Lar São Domingos, a partir das 9 da manhã. Com a presença de André Luiz Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, Alonso, que aqui está, e Tainá, que é uma jovem da Casa da Caridade, que também vai participar. Além das dinâmicas e oficinas que serão ofertadas pelos evangelizadores que estão na organização. No final do evento, teremos o primeiro concurso de música espírita, interpretados por jovens, chamado Espírito Star. Então, aqueles que participarão do encontro, que querem cantar ou tocar, vão fazer isso no final do encontro, mais ou menos entre 18 e 19 horas, no auditório do Lar São Domingos. Então, nós vamos deixar aqui o cartaz, tá? Depois o Márcio vai divulgar isso mais amplamente na Rádio Brasil Espírita. E contamos com vocês para divulgar nos seus lares, nos jovens das suas casas, nos jovens que frequentam aqui o William Crookes, a faixa etária de 13 a 24 anos. Agradecemos a oportunidade da divulgação. Muita paz para todos. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Então vamos nos manter em harmonia e vamos acompanhar a Tereza na prece inicial. Os irmãos,
Vamos dirigir o nosso pensamento Se para o alto, mentalizando a figura meiga, amorosa do Mestre Jesus, com seu olhar meigo, profundo, nos transmitindo tanta compreensão, tanta paz, tanto amor. E vamos dizer-lhe: Jesus, nosso mestre e amigo, mais uma vez estamos aqui reunidos, em nome de Deus e em teu nome, rogando as tuas bênçãos, a tua assistência, para que as nossas atividades da tarde de hoje transcorram num ambiente de paz, de harmonia, de equilíbrio. Permite, Jesus, que a espiritualidade maior possa envolver o nosso irmão Alonso em sua exposição do tema de hoje. Que ele se sinta, Jesus, envolvido em emanações de paz e de amor. E agradecemos por esta oportunidade de trabalho, de esclarecimento, de aprendizado que nos está sendo concedido esta noite. Possamos regressar aos nossos lares mais esclarecidos, mais conscientes, portanto, das nossas responsabilidades perante nós mesmos, perante aqueles com quem convivemos. Muito obrigada mais uma vez, Jesus. Que a tua luz nos ilumine e a tua paz nos envolva, agora e sempre. E assim seja. Mas tem outro aqui. Bem, o convidado da noite de hoje é o nosso já querido e conhecido companheiro, que por acaso hoje ele esqueceu do violão, é o Alonso, e vai... Ah, você trouxe? Ah, está ali. Não, ele não falha. Ele pode não vir, mas o violão vem sozinho, né? E ele vai nos trazer um tema que está aqui exposto, é morte e vida. O momento de partida. Uma boa palestra, Alonso, que, como sempre, receba a inspiração do alto e que ela venha para todos nós também, para que a noite seja... Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que o amor de Deus e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam ser sentidos por cada um de nós. Quando o nosso irmão Leones, nosso amigo de longas datas, nos fala de que nós possamos ser inspirados, é bom lembrar que isso não é privilégio de palestrante, não é? Todos nós recebemos a inspiração de Deus todos os dias. O Espírito Bezerra de Menezes, inclusive, fala que Jesus, todos os dias, vem ao nosso encontro. Precisamos mentalizar esse encontro com o Cristo. Assim como todos os dias o sol nasce, todos os dias esse sol que banha as nossas vidas, chamado Jesus, vem ao nosso encontro. Eu quero aproveitar também, nesse momento, para dar uma boa noite aos amigos que assistem essa palestra pela Rede Brasil Espírita, já que a palestra está sendo ao vivo, e também aos irmãos que ouvem pela Rádio Brasil Espírita, né, pela internet, pelo celular, nós que temos essa tecnologia à nossa disposição. Se nós observarmos em verdade, temos hoje todos os instrumentos necessários para conhecermos o Evangelho. Como é que nós estamos fazendo em relação a isso? É uma avaliação de cada um. Olha, o tema morte e vida, momento de partida, não é um tema assim aparentemente agradável. Costumeiramente nós evitamos esse assunto, né? Pensamos em vida, mas não pensamos em morte, mesmo sabendo que todos nós vamos desencarnar. Mas calma, não é hoje, não é agora, pelo menos eu espero. Afirmo que não é sem nenhuma autoridade para isso, né? Quem sabe eu se vou concluir a palestra. Quem sabe até se essa é a última palestra, ainda bem que está sendo gravada,
não é? Então é sério. É porque quando a gente coloca esse tema morte, às vezes nos assusta. E é normal isso. Porque dependendo da ótica de cada um, dependendo do que cada um pense sobre a vida, do que é a vida, faz diferença de pensar o que é a morte. Dependendo da compreensão que eu tenha, eu posso estar tranquilo, pensando que quando eu desencarnar, a vida vai continuar, ou eu posso estar intranquilo, achando que depois não vai ter mais nada. E então aquela poesia que eu li, que o meu amigo Mendonça costuma tanto recitar, não é? Na antologia poética que ele gosta de recitar, essa poesia, se não tiver nada depois, de que valeu? Muito pouco, quem sabe, para ficar registrado. Então é interessante que a forma como eu vejo a vida e a mensagem apropriada, por isso que pedi a Tereza para ficar com ela, para fazer um breve comentário, a mensagem a propósito, ela diz muito claro isso. Olha só, minha gente, tá aí, eu costumo levar essas mensagens para casa, não sei se vocês fazem isso, mas já me resolveu tanto problema. Às vezes naquele momento, como diz o outro, meio aperreado, meio agoniado, eu lembro da mensagem, vou lá, leio, mentalizo, começo a observar e sinto a energia que está plasmada numa simples mensagem, através da condensação do pensamento registrado através da escrita. E observe que quando nós nos permitimos adentrar o conteúdo da mensagem, seja ela escrita, seja ela falada, seja ela musicada, que nós vamos daqui a pouco fazer, convidando a todos para não me deixar cantar só. E Leônidas até perguntou se eu tinha esquecido violão, mas depois ele mesmo complementou. Pode ser que ele ande só, mas eu não ando sem ele. O violão é uma companhia inseparável há mais de 30 anos. Bom, então veja, a mensagem que está aí com vocês, observe que é muito interessante quando se fala. Observa a tua experiência, é o quarto parágrafo. Observa a tua experiência diária. E não ouvides, não esqueças, que as situações externas serão retratadas em teu mundo interno, conforme o material de reflexão que acolhes na consciência. Ou seja, a vida acontece fora, mas é registrada dentro. Poderia-se dizer que ela acontece dentro e nós a percebemos fora. Então, dependendo como eu vejo a vida, faz toda a diferença. Alguém, por exemplo, que vai num trânsito, por exemplo, dirigindo um veículo, pode ser trancado por outro veículo, olhar e imaginar assim, que nada, tranquilo, eu acho que ele está apressado, deve ter algum problema. O outro pode se aperrear, inclusive utilizar palavras que não deveria utilizar de forma alguma. Porque somos responsáveis pelo que falamos, o que pensamos. Então, tudo é uma questão de ótica. Como eu vejo. Então, morte e vida, momento de partida. É a reflexão que eu proponho para todos. Inclusive, meus irmãos, quando me propuseram esse tema, porque as casas espíritas fazem isso com os palestrantes. Elas colocam a gente para pensar. Aí, amiga nossa, a Rita, da Casa da Caridade, me pediu para que eu preparasse um tema nesse sentido. E nós fizemos isso. Aliás, antes disso, a Alba, do Instituto Manuel Batista, nós fizemos lá também. E quando peguei o tema, confesso a vocês, olha, estou dizendo só isso aqui, eu sei que está sendo filmado, mas não espalhe mais do que já vai ser espalhado. Eu fiquei com medo. Não digam para ninguém não, mas a verdade é essa. Meu Deus, eu vou falar um tema desse. E se for a minha última palestra? Já imaginou? Se for a minha última palestra. Está rindo porque não é você, não é? Está vendo? E se for a minha última palestra? Bom, pelo menos eu fiz a minha última palestra, não é? E aí eu estaria, olha só que pretensão a minha, copiando Francisco de Assis, esse grande colaborador do Cristo, quando perguntaram a ele como é que ele gostaria de desencarnar. Ele foi bem simples, estava capinando e disse, capinando, trabalhando. E é assim que eu também quero desencarnar. Não sei se vou conseguir, porque eu não trabalho tanto, nem tenho uma evolução tão grande quanto a dele. Mas é uma pretensão. Mas acima de tudo, minha gente, meus irmãos, trabalhando em mim, em primeiro lugar. Trabalhando em mim. Então, esse tema morte e vida, o momento de partida, algumas reflexões, algumas apenas, reflexões do Evangelho de Jesus,
à luz da doutrina espírita. É o que eu proponho para todos nós. E quando eu recebi esse convite, eu fiz exatamente isso que esse irmão está fazendo. Eu digo, eu vou caminhar um pouco pela praia, quem sabe os amigos espirituais só para alguma coisa, porque eu não sabia por onde começar. Falei a vocês que o primeiro sentimento que tive foi medo de tratar do tema, mas depois me lembrei que há duas formas de eu tratar o medo. Duas formas. A primeira é eu ficar com medo mesmo, me acovardar, me encolher. A outra é eu enfrentar o medo. Como? Através do conhecimento, que é o que é proposto a gente. Então, se eu entrasse aqui nessa sala, nesse grande auditório onde vocês todos estão, nos prestigiando com a presença, e tivesse tudo escuro, imaginemos isso, tudo escuro. Eu nunca vim aqui, primeira vez que eu venho, eu entraria apressado? Eu entraria com calma, peraí, não é? Onde é que eu estou pisando? Mas alguém vem e acende uma lâmpada elétrica, ilumina, clareia, esclarece. Ah, o caminho é por aqui. Qual é a nossa sorte? É que nós temos esses clareamentos, essas lâmpadas acesas todos os dias. Nos diz os que sabem mais que Deus atua na nossa vida em todos os momentos, através especialmente das circunstâncias e das pessoas. Então, foi o que eu fiz, fui caminhar e disse, vou ver o que é que vem, o que é que vai dar. Comecei a examinar e me veio uma ideia. Ora, se eu trabalho com música, pelo menos eu tento aprender a tocar, por que não trabalhar com a música? E fiquei pensando o quê? Caminhando pela praia. Imaginando, inclusive, que a minha ida, a minha partida, vai ser eu. Porque ninguém desencarna pelo outro. Já imaginou? Por favor, eu não quero ir agora. Você desencarna por mim? Já imaginou? Ou ao contrário? E não é assim, não é? E muito menos dizer que desencarna junto. Eu posso estar agarradinho na mão da minha esposa. A gente sou muito juntinho, mas quando desencarnar, não iremos certamente para o mesmo lugar. Porque pensamos diferente, sentimos diferente, mesmo tendo semelhança no pensamento, semelhança no sentimento. Mas depende de cada um. É uma proposição para a gente examinar. Então foi o que eu fiz, eu digo, bom, fiquei pensando e veio a música. Olha, eu vou colocar, respirem, porque vocês serão os copartícipes. Não vão deixar eu cantar só com o desencarnado. Tá bom? É uma música que todo mundo conhece. Essa música aí. Tá todo mundo vendo? Tocando em frente. Essa música é uma música muito interessante. A gente costuma dizer, a música do Almir Sater. Não é muito legal dizer isso, porque esquece do Renato Teixeira que fez a letra. O Almir fez a música, o Renato fez a letra. Os dois compuseram, coisa rápida. Segundo se falou num programa da Inesita, não é, que passava na televisão, não sei se ainda passa, na TV Cultura de São Paulo, não é, Viola Minha Vida, se não me engano o nome do programa, não é? Ela desencarnou já, né? Então, um grande abraço para nossa irmã, que já fez o seu momento de partida. O que foi dito lá no programa? Que o Almir Sater foi jantar. Pegou o violão, começou a conversar, surgiu em pouco tempo, ele diz a si mesmo, surgiu uma inspiração e eles escreveram. E se a gente observar essa música, nós vamos examinar juntos, tem muito a ver com momento, com morte e vida, momento de partida. Mas lembre sempre, olhe, a segunda palavra é vida. É a mais importante, a gente vai perceber por quê. Então, estamos convidados, todos nós, né? Inclusive nossos irmãos que estão desencarnados, podem cantar também. Eu não vou percebê-los ainda, porque ainda não tenho essa vibração de percebê-los. A gente sente, não é? Então, são prontos? Todo mundo respirando? Ando devagar, porque já tive pressa, e leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só leva a certeza, muito pouco eu sei, nada sei. Tá ficando bonito, hein? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder, é preciso a chuva para florir. Penso que viver seja simplesmente prender a marcha e seguir em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo bonito. De ser feliz. Foi bom o ensaio? Foi bom o ensaio? Vamos lá agora juntos? Bora? Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte e mais feliz, quem sabe? Levo a certeza que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama, todo mundo chora. Embora cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Bom, agora ficou bom, hein? Agora ficou bom. Deixa eu aplaudir vocês, né? Porque vocês que cantaram, né? Não sei se vocês perceberam que propositadamente eu cantei muito pouco, né? Eu toco muito essa música, mas eu queria ver vocês cantarem. É fácil cantar, mas é muito melhor quando a gente se esforça para cantar. E eu percebi que nós começamos cantando meio xoxo, meio murcho. Fomos crescendo, acreditando e alcançando. O momento chegou que eu nem toquei o violão, fiquei só ouvindo vocês cantarem. Porque é assim. Cada um de nós compõe a sua própria história. Cada um tem que cantar por si. A vida é uma bela canção de Deus. Nós precisamos aprender a cantá-la. Cada um por si. Juntos, cantamos melhor. Juntos, somos mais afinados. Mas precisamos aprender a cantar a música de Deus, que é a nossa vida, sozinho. Compartilhando, mas por si. Porque é assim que vai ser o nosso momento de partida. É assim. Mas nós trazemos algumas frases para a gente pensar. E aí? Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Ora, dependendo do que eu falei no começo, dependendo de como eu pense o que seja a vida, dependendo do que eu pense, eu posso ter uma boa marcha ou não. E eu preciso saber para onde eu vou.
Certa feita, meus irmãos, uma pessoa entrou no elevador daquele que a gente, transporta entre pelos andares no edifício, e simplesmente o assessorista perguntou qual o andar. A pessoa disse qualquer um. Ele disse, qualquer um? Ele disse, não, porque eu já errei o prédio mesmo. Então, quem não sabe para onde vai, para qualquer lugar tá bom. A vida não pode ser tocada assim. Esse tocando em frente tem um sentido. E é preciso, inclusive, compreender essa marcha. Que marcha é essa? Se eu sou um irmão que ainda vibro na frequência do materialismo, que acho que é só isso, só a carne, acabou, morreu, imagine como é que vai ser a minha marcha. Tem muita gente por aí acumulando, ou não tem? Eu não digo nem a gente, que a gente é mais evoluído, mas o povo lá fora, se apegando em tudo e em todos, não é não? Até para doar um sapato velho usado. Tem gente lá fora que tem dificuldade, não é? Abre o guarda-roupa, tem várias roupas. Aí olha, fala, essa aqui podia ser, não, mas depois eu dou. Essa aqui podia ser, não, depois eu vejo. Peraí, porque pode ser que eu queira usar tal dia. Nunca usa. 6 meses sem usar a mesma roupa. Olha, não estou excluindo não, viu? Estou me incluindo também nisso, viu? Fique tranquilo, viu? 6 meses sem usar a mesma roupa. Quer dizer, não tem uma necessidade dela. Não tem a coragem de pegar aquela roupa e dizer, eu vou botar no carro, ou andar comigo, ou andar no ônibus, e alguém tome. E doar. Mesmo sendo espírita, mesmo sendo espiritualista, de vez em quando a gente tem um pensamento meio materialista. E é até compreensível que assim seja, até certo momento, porque nós estamos num corpo material, no corpo de carne. Mas qual é a nossa marcha? Será que se eu desencarnasse aqui agora, com esse pensamento, vibrando nessa frequência, de achar que é só isso, como é que eu ia desencarnar? Daí a importância, minha gente, de um pensamento que a gente tem que ter, que é a fé em Deus, na imortalidade da alma e na reencarnação. Daí a grande luz que é a doutrina espírita, que vem reviver o cristianismo, que vem trazer de volta o evangelho do Cristo para nós, nos esclarece, nos traz essa visão da imortalidade da alma. Mas antes disso, a fé em Deus, nesse ser supremo que criou a cada um de nós, que cuida de cada um de nós. Olha, Jesus chegou a dizer que até os cabelos da cabeça estão contados. Nada acontece à toa nem por acaso, a gente sabe disso. Existe uma inteligência suprema governando, existe um amor supremo cuidando de nós. E Emmanuel, nesse livro interessante que eu queria fazer a propaganda, que deve ter inclusive na livraria Emmanuel aqui embaixo, quando terminar a palestra, dá uma passadinha lá embaixo, é muito interessante. Esse livrozinho chamado Pensamento e Vida, que veio pela mão abençoada, pelo abençoado Chico Xavier para nós, é, como diz Emmanuel, uma cartilha, olha que interessante, utilizada no mundo espiritual para esse trânsito entre a morte e o renascimento. E nesse livro é interessante, quando ele traz no capítulo 6, a fé. Quando ele fala, olha que interessante, a parte que eu queria ler para vocês, minha gente, ó, é um parágrafo só. A fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe, humilde. Revela-se na árvore que decepada se refaz, gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé. Então, fundamental o desenvolvimento da fé em nós para levar a vida, para tocar em frente e, acima de tudo, para dar aquela paradinha para a volta para o mundo espiritual. É algo que a gente precisa parar para pensar. Dependendo como eu vejo a vida, se eu, por exemplo, sei que a vida no mundo espiritual e a vida aqui, que apenas existe uma porta para vir e várias portas para voltar. Já notaram isso?
Perceberam? Existe apenas uma porta para a vida do mundo espiritual para cá. E existem várias portas para ir embora. Já entenderam ou não? Tem que ser mais claro. Talvez eu não esteja me expressando direito. Vou dizer de novo, olha só. Todos nós, espíritos imortais que somos, estamos no mundo espiritual. Para nos materializarmos como estamos aqui, nós passamos pela porta da gestação. Alguém aqui nasce diferente? Todos nós passamos pelo processo sagrado da concepção e da gestação, para se materializar no mundo em que estamos aqui. E já de logo, devemos chegar para as nossas mães e fazer assim, ó. Quem tem mãe, a encarnada, quem ainda não tem, principalmente as mães, que são a porta. Aí alguém poderia dizer, poxa, e nós os homens, como é que fazemos? Porque não tem importância? Tem. Vocês já viram porta se abrir, porta que se fecha, porta se abrir sem maçaneta? Pois é, nós somos a maçaneta. Sem nós, essa porta não abre. Então, é interessante a gente observar a importância dos nossos pais para permitir a vinda, mas é só uma porta. Todos passamos pelo mesmo processo para vir para o planeta Terra. Mas para voltar para o mundo espiritual, é só de um jeito que se desencarna? Vamos lá, imagina, nós somos especialistas. Desencarnamos constantemente, várias vezes, mesmo não querendo parar para pensar nesse processo. E o interessante é perceber que a vida aqui e a vida lá, e só esse transportar através da encarnação e da desencarnação, que nós todos iremos passar. Então, é importante lembrar, e aí vem para nós o consolo do Evangelho de Jesus, que disse, em verdade te digo que ninguém, de quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então ele está mostrando o quê? Que esse é um processo natural, é um processo contínuo, para que eu possa enxergar o Deus em mim, para que eu possa sentir Deus em mim, para que eu possa vivenciar o reino de Deus, o reino da paz, o reino da virtude, o reino da alegria, da felicidade plena. Eu não consigo numa encarnação só. Consigo? Por exemplo, nós estamos especialistas em perdão. Quem daqui dessa plateia, por favor, a câmera não está aí, mas eu gostaria de Deus saber, por favor. Quem daqui tem a facilidade de perdoar, levante a mão. Facilidade, perdoa com muita facilidade. Poxa, ainda bem, pelo menos 2 pessoas para não ser unanimidade. Agora, quem não tem, levante a mão. Eu vou levantar até o pé, licença, viu? Dificuldade grande de perdoar, de esquecer o mal feito. Dificuldade para lembrar do bem feito, mas uma facilidade muito grande de lembrar do mal feito. Esse é um trabalho que nós precisamos executar em nós. O trabalho diário do perdão. Também neste livro que nós falamos agora há pouco, Pensamento e Vida, Emmanuel fala também sobre isso. Sobre a importância de se preocupar com o que se está guardando na mente. A mente que é a nossa morada, que é o espelho da vida em toda parte. Que é a parte, olha que interessante, é a parte da consciência já desperta, que tem o seu campo de ação ampliado pelo conhecimento adquirido. Essa mente que nós precisamos cultivar. E eu tenho certeza que a gente aqui não, mas tem muita gente lá fora guardando mágoa. Tem gente que aniversaria mágoa, minha gente. Sabia? Faz 10 anos que eu me desci daquela pessoa. Tem gente assim. Dá para acreditar um negócio desse? Mas é verdade. Tem gente que aniversaria mágoa. Fica o tempo todo relembrando, quando deveria, na verdade, fixar a mente no bem realizado. Fixar na boa parte das pessoas. Fixar a mente na situação que foi agradável. No que aprendeu. Qual a lição que nós aprendemos. Naquela situação trabalhosa, o que nós podemos aprender. E às vezes, uma situação trabalhosa é que nos ajuda a crescer. Não sei se já aconteceu com vocês, mas nós temos várias experiências narradas por pessoas. Há até uma história de um monge, não é? Que foi caminhando pela estrada, participando com o seu discípulo, naquela caminhada, levando alguma palavra de conforto para as pessoas, alguma iluminação, e ele chegou, observou uma casa que estava meio desarrumada, a grama meio seca, a porta meio para lá e meio para cá, quase caída, e observou a casa muito acabada.
E o discípulo que vinha junto do mestre, que sabia que ele gostava de causar surpresas, ficou torcendo para ele passar adiante. Torcendo, tomara que ele passe, que ele não pare nessa casa. Aí o mestre parou em frente àquela casa. Se nós vamos ficar aqui, disse, o senhor não está vendo a casa como é não? Como é que a gente vai pedir abrigo? Porque o costume era esse, caminhar de casa em casa, pedindo abrigo, conversando, dialogando e seguindo adiante. O senhor vai pedir abrigo também nessa casa já acabada, disse, é aí que está precisando da gente. Mas como é que o senhor vai fazer? Vamos lá. Bom dia, chegou lá, alguém veio, bom dia, veio o senhor toda a cor até meio amarelada, faltando dente, parou meio acabado, aí, pois não, olha, nós estamos caminhando, o senhor poderia nos dar abrigo? Era o costume da região abrigar, né, aquele viajante, entrou, só tem uma coisa, nós só temos uma vaquinha. Como assim? Olha, nós tomamos leite de manhã, meio-dia e à noite. Nós comemos queijo, nós comemos coalhada, nós fazemos todo dia, mas é só com leite da vaquinha. Você só tem uma vaquinha, vocês incomodam. Aí os discípulos, mestre, puxou, mestre, o que é? Vamos embora, mestre, a gente vai atrapalhar aí, só tem isso, não, vamos ficar aqui. Ficaram o dia, passaram de manhã, de tarde e de noite, só tomando leite. Só usufruindo daquela vaquinha. Quando foi, amanheceu o dia, o mestre chamou o discípulo e disse, vem cá, vamos sair antes que eles acordem. Mas o senhor não vai querer tomar o café da manhã, que é o leite? Disse, não. Nós vamos ajudá-los. Como é que você vai ajudá-los? Não, fique tranquilo, nós vamos ajudá-los. Vamos comigo. Deixa ninguém acordar não. Acordou, foi lá no quintal. Pegou aquela vaquinha? Estou vendo. Olha, presta atenção. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos empurrar a vaquinha no precipício. Mestre, como assim? Você vai empurrar a vaquinha no precipício? É a única vaquinha que eles têm. Você vai teimar? Ele disse, não, quer que eu empurre? Não, eu empurro, tá certo. Agora, o senhor é responsável. Deus está vendo que o senhor que está mandando empurrar. Então tá bom, foi lá, com toda a pena, e o leite, mestre, vai, e o queijo, mestre, vai, empurra a vaca caiu. E foram embora. Se o discípulo não aguentou, disse, mestre, não sei como é que o senhor consegue, tenha calma, vamos adiante, depois a gente vai voltar. E foram embora. Meses depois, de volta da caminhada, passaram pelaquela mesma casa. Eles vamos voltar na mesma casa. E o mestre reconheceu porque tinha uma árvore, uma jaqueira em frente. Ele disse, é aquela casa. Ele disse, não, mestre, a casa desse jeito, toda arrumada, tudo bonito, está cheio de grama, a gente passou na casa, é tudo seco. Tenho certeza que é aquela casa. Olha, mestre, tem certeza? Vamos lá. Quando chamou, apareceu o mesmo cidadão, já com dente, completou o dente, com cabelo, a barba feita, todo sorridente, né? Já tinha, no quintal, já tinha mais de um cavalo, lá tinha uma carroça, então ele disse, bom dia, tudo bem, está lembrado? Estou lembrado do senhor. E aí, como é que estão as coisas? Ah, graças a Deus, está bom. No começo, o senhor pode ter certeza que nós ficamos muito tristes com o que aconteceu aqui. O senhor acredita que naquele dia que vocês foram embora, a nossa vaquinha não caiu lá embaixo no precipício? O senhor imagina a agonia da família. Todo mundo achou que acabou o mundo, acabou a vaquinha, como é que vai fazer mais agora? Como é que vamos resolver essa questão? E vai para lá, vai para cá, até que o filho falou, pai, a gente não tem todo esse material, esse campo aí atrás para a gente plantar? Ah, meu filho, mas é muito seco. Mas pai, estão fornecendo lá na cidade sementes, podemos fazer. E ficam insistindo, começaram a conversar, chamou o vizinho, batendo papo, começaram a resolver, plantaram, cultivaram e fizeram diferente. E aí nós conseguimos começar a plantar e até a vender. E hoje não tomamos mais apenas leite. Até temos uma nova vaquinha aí, mas é apenas para o deleite da família. E isso pode acontecer, não pode, meus irmãos? Com cada um de nós. Qual é a vaquinha que você ou eu está se amarrando? Aquela velha história de tá ruim, mas tá bom. Sabe aquela situação? Tá ruim. O relacionamento não tá fácil, mas não tem coragem de falar, de conversar. Não estou falando nem em acabar. Eu estou dizendo de conversar, nem dialogar. Imagine, está num trabalho, não está bom, pode melhorar, posso batalhar alguma coisa. Não, mas está bom, está ruim, mas está bom. É a vaquinha que nós levamos tanto. Só que essa vaquinha a gente vai levar no nosso momento de partida. Nós vamos levar. Então, temos que começar a pensar já agora. Por isso, que é preciso lembrar. Ando devagar, porque já tive pressa. E levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada experiência vivida faz parte da nossa vida. É uma construção que pode, dependendo de mim, auxiliar o despertar da minha consciência. Depende de mim. Eu posso vivenciar uma situação, como a gente conhece, eu conheço uma amiga que se separou do esposo há 9 anos. 9 anos. Toda vez que ela encontrava, ela falava do marido.
Eu digo, mas a senhora já não separou dele há 9 anos, mas aquele traste aí começava por aí. Imagine, viu? Tem outras coisas mais próximas, tem gente que faz, por exemplo, no Facebook, né? Cria um Facebook que não é a pessoa para acompanhar a vida do outro, não despertando a consciência que tem que passar pela experiência e seguir adiante. E aí, nós temos a oportunidade de refletir, porque, Jesus já dizia, vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Eu não posso buscar a situação para guardar comigo a treva, porque eu sou luz. Conheci uma amiga que está ali sentada, a Lorena, conversávamos sobre isso antes da palestra, a importância de lembrarmos que somos seres divinos, de buscar, de persistir, de perseverar e de superar a dificuldade. Há um pensamento que diz assim: cada dificuldade é uma oportunidade para despertar uma potencialidade na construção da própria felicidade. Cada dificuldade é uma oportunidade de despertar uma potencialidade na construção da própria felicidade. E nós podemos, se quisermos, fazer isso. Podemos, porque depende de nós. Como disse Emmanuel, e está no livro, a mente é o espelho da vida em toda parte. É a mente, é a minha casa que vai abrigar os pensamentos que eu quero. Quantas vezes eu estou aqui, de repente vem um pensamento ruim e eu não tenho, às vezes, a disciplina de afastar, de já começar a achar que não é bom aquele pensamento. Abrigo, fico pensando, por exemplo, um pensamento de desconfiança e vou mantendo, e depois, para se libertar, não é fácil. Por isso que a irmã Sheila disse certa feita, um livro muito interessante, falando dessa vida, emprestei ao meu amigo Márcio Eduardo, esse grande idealizador da Rádio Brasil Espírita. A irmã Sheila dizia: não deixe que pensamentos infelizes criem raízes na sua mente. É como um bom jardineiro que percebeu a erva daninha, já vai lá e tira antes que ela cresça. Surgiu um pensamento ruim, surgiu uma ideia que não é boa, já trabalha o pensamento bom. A nossa mente, ela é o reflexo do que nós guardamos. Nós podemos guardar o bem e aí seremos o reflexo de Deus, reflexo do bem eterno. Podemos guardar o mal e conviver com ele quando desencarnar. Não há segredo. Do jeito que eu viver cá, eu vou viver por lá. Então, a palestra de hoje, o nosso bate-papo para quem chegou agora e para quem está ligando, né, a rádio agora, ou assistindo a TV agora, morte e vida, momento de partida. Quantas vidas ainda precisaremos para despertar a consciência? Quantas partidas nós precisaremos? Como é que está a nossa vida? Esse é o momento de reflexão nosso. Então, a música também nos remeteu a pensar nisso. Que quando eu desperto a consciência, quando eu começo a me examinar, eu começo a perceber que eu preciso buscar algo mais. Como a própria música diz, só leva a certeza de que muito pouco eu sei. Parafraseando Sócrates, o grande filósofo, eu nada sei. Diante do que eu sei, como dizem aqueles que sabem mais, o meu conhecimento é uma gota. O que eu não conheço é um oceano. Então é preciso buscar, é preciso conquistar esse conhecimento. Mas só o conhecimento é pouco. É preciso despertar em mim o amor que há em mim. É preciso amor para poder pulsar. Não basta apenas conviver. É preciso amar. É preciso amar. Para não acontecer como aquela senhora que convivia com o marido já há 50 anos, costumava encontrar com as amigas e dizer assim: e aí, como é que vai o casamento? Ah, eu tolero. Mas mulher, não, pelo amor de Deus, eu tolero aquele homem, eu tolero. Era a palavra que ela usava. O marido desencarnou, depois ela desencarnou. Numa conversa com o anjo da guarda, ele disse: bom, agora eu estou livre dele. Foi 50 anos tolerando. Aí o anjo da guarda disse: não, minha irmã, agora você vai voltar com ele de novo. Como assim? 50 anos tolerando? A tolerância é o começo do amor, mas ainda não é o amor pleno. Você vai voltar. Então você já sabe, ó, se você está convivendo com alguém que está tolerando, dê o passo adiante, acolha, compreenda, aceite, ame, porque ninguém se livra de ninguém. A proposta de Deus para nós é nos amarmos
todos. Eu gosto de uma imagem que diz mais ou menos assim, meus irmãos, ó, a gente se conhece e vai fazendo assim, ó, conhecendo ainda assim, ó, ainda fica assim, não é? Aí depois percebe que tem pontos em comum, aí se permite conviver, aí vai aceitando, daqui a pouco está assim, e quando menos notar, já está assim. Só depende de nós. O amor é uma decisão. Eu decido amar, eu decido acolher, eu decido compreender, eu decido perdoar. E digo mais, compreender ainda é melhor do que perdoar. Há uma quadrazinha que eu acho interessante que diz assim: quem ama compreende, não é de se chatear, por isso não se ofende, não precisa perdoar. Então, o esforço é da compreensão, do acolhimento do outro como ele é. Porque se eu não aceitar o outro como ele é, eu não estou amando. O grande desafio nosso, enquanto espírito imortal, é reconhecer que o outro existe. E não é apenas uma projeção do que eu quero que ele seja. Nós precisamos nos libertar da ilusão de que o outro tem que ser, deve ser como eu quero. Até uma música que eu não vou cantar, Deus me livre, cantei durante muito tempo, depois até hoje me penitencio porque cantei essa música, sem desmerecer os autores da música, por favor. Mas é uma música para vocês verem como tem pensamento, que diz assim: eu quero você como eu quero, longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino a ser bem melhor. Já lembraram dessa música? Não cantem não, por favor, nem na mente, para eu não ficar responsável por essa imagem. Imagina alguém escrever uma letra desse jeito, dizendo que o outro só está bem quando está no domínio dele. Falta o quê? Conhecimento. Falta o quê? A busca do conhecimento e do sentimento. Conhecer esse espírito imortal, saber que o outro é um espírito imortal, que estão caminhando lado a lado, que podem se auxiliar, mas ninguém, mesmo que queira, vai dominar o outro, nem o pensamento. Fisicamente segura, sim, temporariamente, mas o pensamento está livre, o sentimento também. Então qual é o segredo? É conviver, acolher e amar. Porque a proposta de Jesus para nós é amar. Ser amado é consequência. Como diz Joana de Ângeles, feliz é quem ama, porque tem em si o amor. E nós precisamos fazer isso. Então, um sábio da antiguidade já tinha dito: conhece a ti mesmo. Nessa resposta dada à questão 919, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual o meio mais prático, o meio prático e eficaz de se vencer os arrastamentos do mal. Porque a todo momento a gente fica, acolho, não acolho, amo, não amo, faço, não faço. Como fazer isso? Conheça a si mesmo, perceba-se e aí comece a perceber o outro. Porque é fundamental, acima de tudo, conhecer em primeiro lugar a si mesmo. Quando eu conheço a mim mesmo, eu começo então a perceber que eu posso ir além, dar o passo além. Não ficar só no conhecimento, mas ir para o mandamento que Jesus nos ortogou do amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Amar ao outro como se ama não é fácil. Mas Jesus trouxe uma regra de ouro para a gente nunca esquecer como realizar esse trabalho. Sabe qual é? Faça ao outro o que quer que o outro te faça. Se eu faço isso, se eu consigo... Ora, por exemplo, se eu sei que alguém está para ser promovido na minha frente, e eu quero o lugar da pessoa, aí fico, se eu for lá puxar o tapete dele, inventar uma história, uma intriga, e a pessoa pedir, eu gostaria de fazer isso comigo. Na hora que eu for fazer qualquer coisa, se eu lembrar da regra do Cristo, eu vou pensar duas vezes, porque o que eu fizer, para mim, vai retornar. Então, é importante, meus irmãos, então, que nós já comecemos a ver um mundo diferente, a ver uma ótica diferente, a perceber que eu posso fazer diferente. Se até hoje eu pouco me preocupei com essa regra de ouro, de fazer ao outro o que eu gostaria de fizesse a você, que a minha querida mãe, de 85 anos, de 1,59 m, trouxe 10 espíritos para o planeta. Minha mãe costumava dizer, e ela é católica, e ela me ensinava a lei de reação, ação e reação desde cedo, dizia, meu filho, para quem bem fizer, para si é. Quem mal fizer, para si é. E ainda complementava, fazer o bem sem olhar a quem, mal a ninguém. Se eu tivesse visto isso, pensado, levado a sério desde cedo.
Quanta coisa eu teria evitado, quanta dor de cabeça eu teria evitado para a minha vida. Quanto sofrimento nós podemos evitar apenas e tão somente se autoconhecendo, apenas e tão somente buscando a expressão do sentimento, do amor que há em nós. E aí a música nos propõe, aí, olha, eu estava falando até agora só de vida, mas a gente tem que parar também para falar do tema, né? A palestra já está chegando ao fim, então a nossa jornada também pode um dia chegar, então a gente tem que começar, não é? Então o que é que ele diz? Um dia a gente chega, no outro, digo, por favor, vamos lá, um dia a gente chega, no outro, vocês já notaram como a gente chega, diz assim meio, mas não é não? A gente fica pensando 2 vezes antes de falar, mas vai embora mesmo. É o momento de cada um. Mas olha, o que é o bom de tudo isso? Que quando eu for embora, eu me lembre de que eu trago em mim a capacidade de ser feliz. Que dependendo como eu viva aqui, é como eu vou estar lá. É o que eu levo comigo. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele passou... Quanto tempo, quem já leu o Nosso Lar sabe, quanto tempo ele passou no umbral, nessa região, ainda, digamos assim, de pensamentos tenebrosos, pesados, de culpa, de ressentimento, de raiva, de ódio. Quanto tempo? 8 anos. 8 anos buscando, olha que interessante, a si mesmo, sem se encontrar, sem entender o que estava acontecendo. Até que ele lembrou que a mãe ensinou ele a orar. E aí ele começou a buscar. Quando ele orou fervorosamente, com vontade, com gosto, ele percebeu, ele aumentou a vibração, melhorou a vibração mental dele, a vibração mental, o sentimento dele mudou. E ele percebeu que as pessoas estavam do lado dele há muito tempo. Que no ministro Clarencio e a própria mãe dele que estava lá o tempo todo. Como acontece com a gente, quantas vezes diariamente tem alguém do nosso lado que está dizendo, rapaz, não faça isso não, não fume não, mas se morrer, se fumar vai morrer, se não fumar vai morrer, mas não fume não tem gente assim que ajuda a gente, e não tem gente que continua, ouve, entra aqui, sai aqui, homem, não fale mal de ninguém não, porque, não, mas você vai começar a criar inimizade, ouve, nem sempre. Então, muitas vezes nós precisamos passar por uma dificuldade para lembrar da situação tranquila e feliz que a gente estava e não percebia. Então, esse momento de partida pode ser também a construção da nossa felicidade. Eu posso estar, por exemplo, nessa encarnação me achando cheio de poder, eu sou o poderoso, o rico, para mim todo mundo tem que fazer o que eu quero e pronto, e cada vez mais poder e conquista e bens e me achando, onde é que eu vou parar? Muito distante do caminho da felicidade, muito distante da paz interior e do amor. Aí o que pode acontecer? O que pode acontecer melhor para mim? Eu desencarnar. O meu nome constar de uma certidão de óbito. Porque quando o meu nome constar de uma certidão de óbito, os bens que eram meus já não serão mais meus. Eu passarei no máximo a ser chamado de decujus. Já ouviu falar disso? Aquela expressão que a gente vê nos processos no fórum, que na verdade a gente está dizendo que é dos bens daquele de quem a gente está falando, que não é mais dele. E se a gente não cuidar, a gente pode acontecer que nem aquela história daquele que fez um busto para ele no interior, era um político do interior, se achava, como diz o popular, fez um busto para ele, desencarnou e passou 50 anos agarrado no busto. Sabe a pessoa o que é isso? 50 anos achando que era ele. Então, é importante lembrarmos que, dependendo do como eu levo a vida, eu posso ter um bom momento de partida. Ou não. Depende muito de mim. Mas, também, André Luiz nos traz uma alegria. Quando ele, no livro Nosso Lar, ele informa. A vida não cessa, é fonte eterna, e a morte é o jogo escuro das ilusões. Porque a morte, em verdade, como processo de aniquilamento total, definitivo, não existe. É uma ilusão. Que os próprios materialistas estão perdendo terreno à medida em que os cientistas que estudam seriamente o processo, por exemplo, da quase morte,
o fenômeno chamado DQM, aquele que a pessoa é clinicamente declarado morto e sai e volta. Existem trabalhos sérios, inclusive o nosso Hernani Guimarães, nosso grande filósofo e estudioso da própria psicologia espírita, trazia para nós das várias experiências feitas com pessoas porque costuma-se dizer, não, a gente não sabe como é que é, porque quem foi nunca veio para dizer, o que não é verdade. Não costuma dizer isso? Ninguém voltou para contar. A doutrina espírita desmistificou isso, voltou e está contando a todo momento. Nós é que precisamos conhecer um pouco, buscar o conhecimento, nos informar acerca do nosso momento, porque nós todos, não sei se for avisado, olha só, eu ouvi isso numa palestra do Haroldo, uma vez, do Ultra Dias, e queria compartilhar com vocês. Quando a gente encarna, porque para a gente vir para cá é uma viagem de vinda, é uma passagem de ida e volta, não é verdade? E a gente sabe que toda passagem de ida e volta, a gente só tem a data certa para voltar, não é assim? Então todos nós já temos o bilhetezinho da gente carimbado com a data atrás e voltar. Só que graças a Deus a gente não sabe essa data, não informaram. Mas se brincar, a gente já está com tudo pronto para retornar e não sabe. Por isso que devemos lembrar do grande filósofo musical Renato Russo. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Quer dizer que ama, diga hoje. Quer fazer aquela visita ao parente que está hospitalizado, faça hoje. Porque pode acontecer de não fazer. Eu mesmo já tive essa triste experiência na minha vida, não tenho vergonha nenhuma de contar. De um amigo meu que estava doente, grave na UTI, eu digo, não, eu vou arrumar o tempo, desencarnou e eu não fui. Tive que orar muito, pedindo perdão a ele por não ter visitado no leito de morte, como eu gostaria de ser visitado quando eu for partir. Então, meus irmãos, e aí? Na verdade, não é? É importante a gente lembrar que Jesus sempre diz para a gente que nós podemos mudar a nossa vida, podemos construir, fazer a vida diferente. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maior que estas. A nossa vida pode ser mudada a partir de hoje. Podemos modificar a nossa vida a partir do olhar para a vida, da forma diferente de viver. E, dependendo do como eu esteja, aonde eu estiver, eu estarei bem. Não depende de ninguém, depende apenas de mim. Há uma história que o poeta Merlano Maia costuma contar do Justo, a saga do Justo, daquele que desencarnou e foi para conversar com o anjo na porta do céu e olhou o nome dele no computador, o nome dele não estava, então ele desceu para o inferno. Ora, fazer o quê? Um homem bom, todo mundo sabia que um homem que ia para o céu. Chega lá no inferno, depois de muito tempo, acho que 1 semana, 2 semanas depois, apareceu na porta do céu, quem? O Lúcifer com a carreata de diabo, reclamando de São Pedro, dizendo que ia fazer uma carreata, um buzinaço, se não fosse buscar aquele agente que estava lá, desfigurando o inferno. Porque lá dentro o homem estava, olha, perdoe, deixe para lá, essa sujeira, vamos lá, esse calor, vamos nos abanar um ao outro. O que é isso? É aquele que transportava dentro de si o céu que ele queria para ele mesmo. Nós temos essa capacidade de transformar a nossa própria vida. O ambiente externo pode não ser bom. Quanto de nós não conhecemos pessoas assim, que está num ambiente que não é tão bom assim, mas que pode mudar? Mas aí também vai um convite e um segredo, para que nós, quando chegarmos no nosso momento, não é? Nós podemos chegar no nosso momento de partir. E aí como seria? Como é que seria a nossa partida? De repente eu me descubro no umbral, me descubro aterrorizado. O que é que eu devo fazer? Orar. Orar, não há outro segredo. Orar. Parar, lembrar, orar com fervor. Orar, como diz a mensagem fraterna, a mensagem de Alta de Souza, que vocês todos devem conhecer, que está no livro Parnaso do Além-Túmulo, quando ele diz, para nos reforçar a fé: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas num espaço limitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado.
ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. E nós temos essa poesia que vocês estão vendo aí, e que nós tivemos, digamos assim, a alegria de trazer em termos de música, que eu quero convidar a todos vocês para que nós possamos concluir a nossa conversa sobre esse tema com a prece. Mas eu quero fazer um convite, que nós possamos, todos nós, nesse momento, já ir fechando os olhos, para que a gente possa concluir com uma prece. Se permitam agora fechar os olhos e sentir meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas, onde trazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Ouve teu coração em cada prece. Deus responde ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Com a força eterna da consolação. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Da voz de Deus em luz de redenção. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Que através dessa prece, meus irmãos, da nossa amiga, irmã, que desencarnou com 24 anos, fez um momento de partida aos 24 anos, e está registrada no livro Parnaso dela em Túmulo, através de Chico Xavier, nós possamos lembrar daquele que plasmou a vida no planeta, que construiu para nós essa vida, e ao invés de ficarmos pensando no momento de partida como algo ruim, lembremos que a vida continua. E, como diz a mensagem, eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. A morte não existe.
só existe vida. E o momento de partida é um momento necessário para que nós possamos viver a verdadeira vida que nos aguarda. Temos todos uma noite de paz, de amor e fiquemos em Deus. Muito obrigado.